Mas apaixonada é você, é tudo sobre você. Alexa, pausar. Boa noite, mulher de Deus, tudo bem com você? Quero dar as boas-vindas a todas vocês que estão aqui comigo nessa noite para estudarmos juntas mais um capítulo da Bíblia. Boa noite, Mary querida, graça e paz. Boa noite, Cleide. Boa noite para você que está entrando, mulher de Deus. Sejam todas muito bem-vindas. Essa é a nossa live de Neemias 7. Na verdade, eu já fiz esse estudo e essa live na semana passada, mas aconteceu algum problema que eu não consegui deixar essa live salva. E aí, como muitas, sei que tem mulheres que acompanham e assistem depois, eu decidi fazer essa live novamente. Então, se você já assistiu esse estudo, ótimo, você pode assistir novamente. E se você ainda não assistiu, fique aqui agora para você acompanhar esse estudo junto com a gente, tá bom? Hoje, então, nós vamos ler e estudar Neemias 7. Nós já estamos estudando Neemias já há algumas semanas, fizemos os estudos desde os primeiros capítulos, agora estamos no capítulo 7. Se você quiser assistir todo o estudo, você pode maratonar esse estudo. Tem aqui no feed todas as lives salvas de Neemias e tem lá no nosso canal do YouTube. O nosso canal do YouTube é o mesmo do Instagram, tá? É @souestarblog e você pode então assistir por lá também essas lives gravadas, tá bom? Aqui a gente vai fazer uma leitura do texto, tá? E uma meditação tentando aplicar, né, o que nós aprendemos aqui na nossa realidade, na nossa vida. Então seja muito bem-vinda. Quero pedir para você curtir bastante o vídeo dessa live, para que mais mulheres sejam avisadas de que nós estamos ao vivo e que também você compartilhe com outras mulheres, tá? Essa live, que você envie para mulheres que gostam de estudar a Bíblia, que gostam de conhecer mais a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que essa live pode ser resposta na oração de alguém, né? Quantas vezes eu recebi mensagens aqui, eu recebi a live e foi uma resposta para minha vida. Então que você possa também ser canal de bênção na vida de alguém. Antes de começar o nosso estudo aqui, enquanto outras pessoas vão entrando e você também vai compartilhando a nossa live, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu recebi. Algumas semanas atrás, eu pedi uma salada no delivery. Nesses aplicativos, sabe? Que a gente pede lanche, comida. Eu não vou falar o nome, mas você sabe qual é. E junto com essa salada vem um bilhetinho com uma mensagem de Deus para minha vida. E eu quero compartilhar com você porque eu estava aqui esperando a live e estava olhando o bilhetinho que eu colei aqui na minha parede. Então aqui na frente, na minha frente tem uma parede, eu estou no meu escritório, e eu colei esse bilhetinho aqui. E eu quero ler para você, tá bom? Para que você receba essa palavra na sua vida também. E é tão bonitinho que vem um bilhetinho, sabe esses papelzinhos de post-it? Então é um post-it laranja que tá escrito o meu nome, tá escrito assim, Lidiane. Nada está perdido quando colocado nas mãos de Deus. Ele tem poder de restaurar tudo, inclusive aquilo que parece impossível e que você pede a Ele todos os dias. Deus te abençoe. É incrível como algo às vezes tão simples pode mudar o nosso dia, pode fortalecer a nossa fé. Então hoje eu quero declarar essa palavra na sua vida, mulher, que nada está perdido quando você coloca nas mãos de Deus. Que Ele tem sim o poder de restaurar aquilo que parece até impossível para você, tá? E que você pede para Ele todos os dias, sabe? Às vezes eu recebo mensagens de mulheres no direct dizendo que estão desesperadas, que estão perdidas, que não enxergam a solução, né? Que não tem forças mais para orar, que não conseguem mais acreditar, ter esperança num futuro melhor, num futuro de bênçãos de Deus.
E eu quero dizer para você, mulher, que talvez você tenha entrado nessa live com esse sentimento de falta de esperança, de que acabou para você, de que não tem mais solução, de que é impossível uma situação ser revertida. Então eu já quero pedir para você, pense em algo que para você é impossível. Quando isso é colocado nas mãos de Deus, o Senhor tem poder de restaurar até aquilo que você acha que está totalmente perdido. Não está perdido, não acabou. O Senhor ainda tem algo novo para você. Eu falo isso porque eu recebo de fato mensagens de mulheres falando isso e até eu às vezes penso dessa forma. Esse ano eu fiz 40 anos e eu fiquei muito reflexiva em relação à minha vida, ao meu futuro e pensamentos negativos, sabe, vêm às vezes falando: "Ah, 40 anos, acabou para você, sua vida acabou, você não vai viver nada de novo, as promessas de Deus não vão se realizar na sua vida, o tempo que você tinha para fazer alguma coisa já foi, já acabou". E às vezes vocês me veem aqui e acham que eu não passo por essas lutas, mas a verdade é que eu também vivo essas lutas. Eu também vivo esses momentos de dúvida, de incerteza, às vezes de falta de fé, né? E é importante que a gente se apegue, sabe? Eu acredito que todas as vezes que às vezes a gente fraqueja, o Senhor envia alguém para dar uma palavra, para nos alegrar, para nos fortalecer. E se ninguém vier te dar uma palavra, abre a Bíblia e se fortaleça ali, porque nós precisamos. Nós precisamos nos alimentar todo dia, nós precisamos fortalecer a nossa fé, a nossa esperança todo dia. Porque os dias são maus. Quando a gente olha para a realidade, às vezes é difícil, né? Acreditar que algo vai ser diferente, acreditar que algo na nossa vida vai mudar. Mas nós temos um Deus de milagres, um Deus de impossível e um Deus que é presente. Sim, ele é presente na sua vida. Não é um Deus distante, não é um Deus que está lá no trono olhando indiferente para a sua dor de forma alguma. Ele se comove com a sua dor, né? E ele está, eu creio, ele está se movendo ao seu favor. Amém? Então que você receba essa palavra hoje, antes da gente começar a nossa live. A Vanessa, boa noite. Gosto muito do seu perfil, sou muito edificada. Deus é Deus do impossível. Eu recebi em 2016 uma palavra dos médicos que eu teria 5 anos no máximo de vida. E eis-me aqui 10 anos estável. Glória a Deus, Vanessa. Muito obrigada pelo seu testemunho. Glória a Deus pela sua vida. Que bom. É isso, né? É esse Deus do impossível. A palavra final é dele, não está perdido. Nossa, Vanessa, muito obrigada. Sabe, edificou a minha vida. Deus abençoe. Deus abençoe, tá bom? Então vamos lá? Espero que já tenha dado tempo de você abrir a sua Bíblia para você acompanhar a leitura hoje comigo de Neemias 7. Hoje a live é Neemias 7, tá bom? Vamos orar para que a gente consiga deixar essa live salva hoje, né? Para que outras mulheres também possam acompanhar também depois. Ana Lúcia, boa noite. Juliana Brito, a paz do Senhor, boa noite. Queridas, sejam todas muito bem-vindas. Vamos lá então, Neemias 7. Lembrando vocês que a minha Bíblia é uma Bíblia NVT, tá? Nova versão transformadora. NVT, deixa eu conferir mesmo se é NVT. Isso, é a NVT, nova versão transformadora, tá bom? Provavelmente você tem uma versão do texto bíblico diferente aí, mas não tem problema, você pode acompanhar comigo da mesma forma, tá bom? Você pode acompanhar a leitura, você pode fazer suas anotações. Eu recomendo que você tenha papel e caneta aí, que você faça suas anotações, tá bom? Para que você possa estudar também depois aí, né? E deixar o Espírito Santo falar com você também. Eu acredito que o Espírito Santo ele fala conosco de uma forma individual também, de uma forma específica. Às vezes um texto que para mim eu aplico uma lição para você, o Senhor fala de uma forma diferente. Então anote, né? Ah, Nana, tá tudo nas mãos, glória a Deus, Nana. É isso aí, Bíblia e papel e caneta na mão. Então anote, leia, grife, estude de fato, né? Alguns anos atrás, o Senhor me deu essa direção. Me deu a direção de que eu precisava ler e estudar mais a Bíblia. Eu estava num evento e uma amiga que era a líder da intercessão daquele evento veio orar comigo e orando, ela falou: olha, Lidiane, o Senhor está te chamando para estudar a palavra. Ele quer que você estude mais a palavra. E a partir de então, desse momento, isso faz mais de 5 anos atrás, a partir desse momento eu de fato comecei a não apenas ler a Bíblia, né? Porque às vezes a gente lê a Bíblia ocasionalmente, pega ali um salmo, um capítulo e lê.
mas eu passei de fato a me dedicar a essa leitura e a esse estudo todos os dias, né? Buscando ouvir a voz de Deus a partir da palavra, através da palavra. E interessante que conforme eu comecei a estudar e comecei a me aprofundar, o Senhor foi me dando palavra, foi me dando revelação, né? Foi me mostrando, né? A lições, foi me mostrando como aquilo podia transformar a minha vida, e isso tem sido assim até hoje, tá? Então por isso que eu recomendo e eu defendo a leitura da palavra. Você, mulher de Deus, homem de Deus que estiver aqui na minha live também, se dedique a essa leitura. Ela é essencial para a nossa vida com Deus, é importante. Aqui o Senhor vai falar conosco, vai nos ensinar, vai nos exortar e vai nos transformar. Eu creio na cura e na transformação através dessa palavra que é vida. Amém? Então talvez você esteja aí, tem sonho de ministrar, de pregar, de ensinar a palavra. Você precisa estudar. Você está estudando? Então, estude. Isso daqui é essencial para a nossa vida cristã. Amém? Então vamos lá então no capítulo 7, tá? E aí o capítulo 7 é o seguinte. Nós estudamos nas lives anteriores sobre como Neemias foi chamado, né? As estratégias que ele usou. Deus chamou Neemias para fazer uma grande obra. Aliás, você que assistiu as outras lives, que assistiu as lives anteriores, comenta aqui para mim qual lição de Neemias mais impactou você. Qual lição do livro de Neemias que nós aprendemos até agora que mais impactou você? Que mais chamou a sua atenção? Compartilhe aqui comigo nos comentários. Então, nós vimos nas lives anteriores que Neemias ele foi chamado por uma grande obra. Reconstruir os muros de Jerusalém. Reconstruir a cidade. Algo que parecia impossível. Imagina uma muralha enorme envolvendo uma cidade, né? E ter que reconstruir. Jerusalém estava em ruínas. Depois da invasão da Babilônia, onde eles foram levados, exilados, né? Tudo ficou em ruínas. Depois de anos, né, em que eles estavam longe da sua terra natal, aquele povo começa a voltar para Jerusalém, mas encontra a cidade em escombros. E Neemias fica sabendo que as pessoas que retornaram para aquele lugar, retornaram para sua terra natal, estavam sofrendo com a falta de segurança, porque uma cidade era essencial a proteção da cidade. Né? O muro da cidade era o que protegia aquele povo. E a cidade não tinha mais muros, né? Estava destroçada, estava em destroços apenas. Então Neemias se compadece, ele ora, ele jejua, ele chora por aquele povo, de saber que aquele povo, que o seu povo estava sofrendo humilhações, opressões, né? De povos vizinhos, porque não tinha proteção, porque a sua cidade estava destruída. Então Neemias ora ao Senhor e pede ao rei, depois de orar a Deus, para que ele permitisse que ele voltasse para Jerusalém e ajudasse o povo a reconstruir a cidade. O rei, né, porque Neemias fala, porque a mão bondosa do Senhor estava sobre mim, o rei liberou Neemias para ir então a Jerusalém. Então ele chega lá e com muita sabedoria ele consegue unir o povo, ele consegue liderar, né, diferentes pessoas de diferentes status, diferentes profissões, né, dos nobres aos mais humildes, ele lidera todo aquele povo e cada pessoa, né, cada família ficou responsável por uma parte do muro. E juntos, nessa unidade, nessa união, eles conseguiram reconstruir essa muralha em apenas 52 dias. Então, imagina só, uma obra de apenas 52 dias em volta de uma cidade inteira, com pedras brutas, enfim. Algo que para nós, né, para os olhos humanos parecia impossível, mas com a ajuda de Deus, com a determinação que o Senhor colocou no coração de Neemias, ele reconstruiu essas muralhas, né? Não foi fácil, nós vimos que Neemias enfrentou oposições, enfrentou pressões de pessoas que não queriam, né, o bem do povo, que não queriam que aquelas muralhas sejam reconstruídas, mas Neemias permaneceu firme no propósito. Ele disse, eu tenho uma grande obra para fazer, eu não posso parar, eu não posso descer, eu não posso desistir. Ele foi até o final. Então, ele consegue reconstruir esses muros em um tempo recorde para a época de 52 dias. Olha a Flávia falando, perseverar na missão e não deixar que nada o parasse e impedisse a vontade de Deus. Verdade, isso é uma grande lição. Para mim, assim, a grande lição é quando ele fala, eu não posso parar.
Quando os inimigos chamam ele, né, tentam armar uma armadilha para ele, ele fala: eu não posso ir até vocês. Eu estou fazendo uma grande obra de Deus. Eu não posso descer. Eu não posso parar. E aí, essa é uma lição que fica para nós. Quantas vezes, né, nós nos distraímos com situações e acabamos nos afastando do propósito e do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. E isso é algo que me chamou muita atenção em Neemias. E agora aqui no capítulo 7, que é o que nós vamos estudar hoje, Neemias já tinha acabado de construir o muro. Então a obra tinha finalizado, mas o trabalho dele ainda não estava acabado, ainda tinha muitas coisas para fazer, porque a cidade foi reconstruída, mas o povo ainda precisava ser restaurado. Então, no capítulo 7, Neemias percebe que é necessário não apenas construir a obra, mas completá-la. Era necessário restaurar a identidade daquele povo, era necessário restaurar a vida espiritual daquele povo, para que de fato eles permanecessem, né? Para que de fato eles tivessem segurança e eles tivessem condições de prosseguir, né? Debaixo da proteção de Deus. Então aqui Neemias, ele, depois de construir o muro, ele não pegou as coisas dele e foi embora, não. Ele continuou cuidando daquele povo. E é sobre isso que nós vamos ler aqui no capítulo 7. Então, no capítulo 7 começa falando o seguinte: depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Então, veja só, ele providencia aqui os guardas das portas, os cantores e os levitas. Então, ele vai providenciar pessoas para segurança do povo, e ele vai também restaurar aqui a adoração, porque ele separa cantores e ele separa os levitas para fazer a obra, né? Para cuidar daquele povo espiritualmente. Então veja só, que ele não se preocupou apenas em fazer a obra, mas completá-la. Aquele povo precisava de mais ajuda. Aquele povo precisava de uma liderança espiritual, precisava reconstruir a sua identidade que foi perdida. Imagina, tantos anos longe da sua terra natal, vivendo com povos estrangeiros, eles precisavam resgatar as suas origens, resgatar as suas raízes, a sua identidade, para crescer como um povo forte, um povo que confia no Senhor. Então aqui a gente vê que Neemias, ele tem todo esse cuidado, né, de nomear guardas, nomear os levitas, nomear os cantores. E aí ele fala o seguinte, no versículo 2: entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Hanani. Então ele não entregou o governo de Jerusalém para qualquer pessoa, não. Ele entregou para o irmão dele, Hanani, que era uma pessoa de confiança. E também a Ananias, comandante da fortaleza, pois era um homem fiel que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Então olha só, né? Ele escolheu pessoas capacitadas, né, para o trabalho, mas também pessoas que eram servos de Deus, que tinham temor a Deus, que tinham um compromisso com Deus. Então a gente vê aqui um cuidado e um zelo com a obra, né, de não colocar na liderança qualquer pessoa, uma pessoa despreparada, uma pessoa que ainda não tem o preparo, a capacitação, uma pessoa que não tem o compromisso com a obra de Deus. Não, ele escolhe pessoas que estão capacitadas, preparadas para a obra e que temem a Deus, né? Ele fala que Ananias era um homem que fiel, que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Então ele era uma pessoa que temia a Deus mais. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que a bateria do meu microfone acabou. Vocês estão me ouvindo? Digita aqui pra mim se vocês estão me ouvindo, por favor. Tá sem som, Meire? Vocês estão me ouvindo agora? Tá mudo ainda? Não voltou? Voltou o áudio? O áudio voltou? Glória a Deus. É que acabou. Eu vi aqui que acabou a bateria do meu microfone. Desculpa, gente. Glória a Deus, voltou. Então vamos lá. Então a gente vê aqui um zelo, né? Como é importante a gente escolher as pessoas certas para fazerem a obra junto com a gente, não é verdade? Não, eu vejo às vezes que
E, assim, igrejas que crescem muito rápido acabam colocando na liderança pessoas que ainda não estão maduras na fé, ou pessoas que não estão preparadas emocionalmente para lidar com outras pessoas. E aí o desastre acontece. Muitos abusos religiosos acontecem, né? Às vezes as pessoas até bem intencionadas acabam ferindo outras pessoas. Então, a gente vê aqui que Neemias ele tem esse zelo de indicar as pessoas certas para governar o povo, de indicar as pessoas certas para liderar aquela nação. Isso aqui é zelo pela obra de Deus, isso daqui é cuidado, isso daqui é sabedoria. Por isso nós precisamos aprender também, né, a escolher as pessoas certas para estarem do nosso lado na obra, né? A escolher as pessoas que estão maduras, as pessoas que estão avançadas na fé, né? Para que realmente a obra seja feita com excelência e com zelo. Aí ele continua falando assim: eu lhes disse, o que ele disse para as pessoas que ele chamou, né, para governar, para guardar a segurança, enfim. Ele falou assim: não deixem as portas abertas durante a parte mais quente do dia, mesmo quando os guardas das portas estiverem a serviço. Deverão fechá-las e trancá-las. Nomeiem moradores de Jerusalém para montar a guarda, todos em turnos regulares. Alguns ficarão em postos de sentinela e outros em frente de sua casa. Aqui ele dá orientação em relação à segurança do povo. Ele, né, por quê? Porque em volta de Jerusalém tinha muitos inimigos, muitas pessoas que não estavam felizes, né, com a reconstrução daqueles muros. Então ele toma esse cuidado, olha, não abram as portas nas horas mais quentes do dia, não deixem portas abertas, proteja a cidade. Faça um revezamento entre os habitantes de Jerusalém para que cada um tenha o seu turno, para que sejam guardas, para que protejam a cidade. Né? E aqui, trazendo para a nossa vida, nós precisamos também estar vigilantes. É interessante que após a finalização dessa obra, da construção do muro, Neemias não descansa. Né? Ele não relaxa, ele não fala, já construí, tá bom, tá tudo certo. Não, ele fala, agora nós precisamos cuidar, agora nós precisamos vigiar, agora nós precisamos guardar para que os nossos inimigos não entrem, não destruam aquilo que nós reconstruímos. E muitas vezes, mulher, nós oramos, nós jejuamos e nós lutamos em fé para reconstruir coisas na nossa vida. E o Senhor reconstrói, o Senhor restaura. Mas depois que a restauração está feita, é necessário continuar vigilante. É necessário continuar atenta, né? Para não permitir que o inimigo também entre. É necessário não deixar portas abertas, brechas, né, na nossa vida, para que aquilo que o Senhor já reconstruiu, já restaurou, não seja destruído pelo nosso inimigo. E aqui eu quero destacar algo para vocês que quando eu tava lendo esse capítulo hoje, né, eu já tinha feito essa live semana passada, hoje Deus colocou algo diferente no meu coração, e que eu quero falar para vocês. Aqui a gente tem uma reconstrução externa, que é dos muros, mas agora no capítulo 7 a gente vê uma reconstrução interna, do interior, do espírito e da identidade desse povo. Oi? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Parece que pausou. Tá? Maravilha. Então, o que Deus colocou no meu coração quando eu estava lendo esse capítulo 7 hoje é que a obra de Deus, ela é completa. Ela é completa. Deus não faz nada pela metade. A obra dele na sua vida, na minha vida, ela é completa. Então a gente vê aqui que Deus não apenas ajudou aquele povo a erguer muralhas, mas ele tratou com aquele povo internamente, espiritualmente. Aqui é outra fase da obra. As muralhas já estavam erguidas, agora era momento de fortalecer e de restaurar espiritualmente aquele povo. Você entende o que eu tô falando? A obra de Deus, ela é completa. Ela não acontece só no exterior, mas principalmente no nosso interior. Eu já falei isso aqui outras vezes e vou repetir para vocês. O maior milagre que Jesus faz na vida de alguém é aquele que ele faz por dentro. É aquele que ele faz no seu coração. É a transformação que vem de dentro para fora. Deus não vai apenas mudar a sua realidade externa.
Muitas vezes quando nós falamos de transformação de vida, quando nós falamos de Jesus mudou a minha vida, transformou a minha vida, a gente pensa no externo, né? Na família restaurada, no casamento restaurado, na vida financeira restaurada, nos milagres, né? Na cura, naquilo que é material, naquilo que é palpável, naquilo que a gente pode ver. Mas o Senhor, ele faz muito além disso. O exterior, ele precisa evidenciar a transformação que acontece aqui dentro. Existe algo no nosso interior que o Senhor quer tratar, que o Senhor quer curar, que o Senhor quer reconstruir e restaurar. É algo de dentro para fora. Então, mulher, talvez você esteja muito preocupada e orando por uma circunstância externa. E o Senhor, ele está muito mais preocupado e interessado em transformar a circunstância interna do seu coração. Essa dor, essa ferida, esse trauma que faz você ter comportamentos que desagradam o Senhor, que faz você fazer escolhas erradas, que impede você às vezes de agir com sabedoria, que impede você de viver o melhor de Deus nessa terra. Então, aqui quando eu vejo que a preocupação do Senhor em não apenas erguer fisicamente aquela cidade, mas erguer espiritualmente aquela cidade também. E eu creio que é essa obra que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Não é algo externo para as pessoas verem, mas é algo aqui dentro do seu coração. É algo dentro do seu coração que precisa ser transformado, que precisa ser restaurado e que precisa ser curado. E eu quero encorajar você a começar a orar por essa cura, por essa transformação de dentro para fora. Há muitos anos atrás, eu estava no hospital. Eu já contei essa história várias vezes aqui pra vocês. Talvez você esteja aqui primeira vez nessa live e não saiba. Quando eu era jovem, há muitos anos atrás, faz muito tempo mesmo, porque faz muito tempo que eu fui jovem. Lá, quando eu tinha 19 anos de idade, eu sofri um acidente muito grave. E um acidente de trânsito muito grave, eu fiquei muito machucada. Eu passei por uma cirurgia muito séria, tive hemorragia interna e fiquei muitos dias hospitalizada. E muitas pessoas, inclusive, acreditavam que eu não ia conseguir sair daquela circunstância, que ia ser muito difícil sobreviver, porque realmente tinha sido muito grave. E naquela época, quando eu tinha 19 anos, eu não conhecia Cristo, tá? Não tinha Jesus na minha vida, não sabia nada de Deus, meu relacionamento com Deus era zero mesmo, né? Nasci numa família tradicionalmente católica, mas nunca me envolvi, nunca me interessei em buscar as coisas de Deus, em buscar o reino de Deus, tá? Sei que muitas pessoas que nascem no lar católico têm essa, né, desde sempre tem essa vontade de buscar a Deus, né, participam ativamente, mas eu nunca fui assim, eu não agia dessa forma. E quando eu sofri esse acidente, o Senhor começou uma obra na minha vida, tá? Uma obra de dentro pra fora. Uma obra em que ele começou a curar muitas coisas no meu interior. Mesmo dentro do hospital. Eu tava totalmente machucada por fora. Mas maior do que as minhas feridas e dos cortes que eu tinha sofrido, maior eram as feridas da minha alma e do meu coração. E o Senhor começou a me tratar naquele lugar. Começou a tratar a minha insatisfação, a minha ingratidão, uma revolta que eu tinha dentro de mim, né? Por causa de coisas da minha vida. O Senhor começou a tratar. E vocês sabem, se você ficou já internado, hospitalizado muito tempo no hospital, você sabe que existem muitos ministérios, muitos grupos, né, de diferentes igrejas que visitam hospitais, levando uma palavra de consolo, fazendo orações, e eu sempre recebia visitas lá. E na época, na situação que eu tava, mulher, mesmo não conhecendo Jesus, mesmo não tendo uma vida com Deus, eu aceitava a oração de todo mundo. Qualquer pessoa que chegasse lá, eu quero orar pela sua vida, eu tava aceitando, porque eu pensava, gente, eu preciso de oração de todo mundo, né? Quanto mais oração, melhor, porque da situação que eu tô, né, da forma que eu fiquei,
né? Eu precisava sair daquela situação, eu precisava voltar pra minha vida, eu precisava ser curada, né? Eu precisava me recuperar daquele acidente que tinha sido tão grave. Então, todo mundo que chegava lá, eu posso orar com você? Pode orar. Eu não perguntava de qual igreja, de qual religião, eu aceitava a oração de todo mundo. Mas eu lembro de uma pessoa, de um senhor, que foi orar e que chegou lá, eu lembro que ele tinha um olhinho ungido, né? E ele passou aquele olhinho, ungiu aquele olhinho em mim, né? Ungiu a minha cabeça. E aí ele orou e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, Deus vai te curar primeiro por dentro. Depois ele vai te curar por fora. E naquela época eu pensava que era uma cura física. Porque eu não entendia nada, né? Eu não sabia nada da palavra de Deus, não sabia nada sobre oração, sobre nada. Né? Eu era totalmente ignorante na fé. E aí eu pensava que era uma dor física, que era uma cura física. Eu ficava pensando, mas como assim? Aquilo ficou na minha cabeça, sabe, mulher de Deus? Aquilo ficou na minha cabeça, eu pensando assim, mas como assim? Como assim o Senhor vai me curar por dentro e depois por fora? E eu pensava assim, se por dentro, é por dentro mesmo? É assim, os órgãos? Porque eu tinha tido hemorragia interna, né? Eu tive rompimento de órgãos. Foi muito difícil, né? Eu fiquei muitas horas numa mesa de cirurgia, o médico ali tentando salvar a minha vida. Então eu achava assim, mas será que... Como assim por dentro? Por dentro, assim, os meus órgãos? Eu achava que era físico, entende? Eu entendia. Eu não tinha... a minha mente limitada na época acredita que era físico, era essa cura física. Que Deus ia curar por dentro e depois ia curar por fora, porque eu fiquei muito machucada por fora também. Então, naquele momento, eu pensava isso. Que essa era a cura que o Senhor tinha pra minha vida. Mas hoje, depois de tantos anos... E de tantas experiências que eu já vivi com Deus, eu lembro, né? Eu lembro exatamente dessa oração e disso que aquele Senhor falou. E eu entendo que não é uma cura física. Era uma cura física também. Mas mais do que isso, era uma cura na alma. Era uma cura no meu coração. Era uma cura no meu interior. Porque o meu coração estava machucado. Eu estava ferida na alma. Eu estava leprosa. A minha alma era uma alma leprosa. Era cheia de feridas. Eu estava apodrecendo por dentro. Se naquele momento eu não resistisse, né? Se eu partisse, né? Naquele momento, eu não seria salva. Eu não teria salvação. E hoje eu entendo isso, né? O Senhor, Ele me resgatou. Ele não me resgatou apenas para viver nessa terra. Ele me resgatou para viver na eternidade. Junto com Ele. Eu sou muito grata. E aí eu percebo quanto o Senhor me amou, mesmo antes de eu amá-lo. Por isso que a palavra diz, né? Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O Senhor me amou primeiro. O Senhor olhou para mim primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós não amamos a Deus primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. Aleluia, glória a Deus por isso. Então naquela época eu não tinha esse discernimento, mas hoje eu entendo que essa obra, essa cura por dentro, era a cura da minha alma. Era a cura do meu coração, das feridas que eu carregava. A Mary, forte, viu, irmã de Lidiane? Por isso que a palavra não volta vazia. Alguma coisa fica e o Senhor nos leva à memória. É verdade, Miri, é verdade, né? E isso eu guardo no meu coração e eu não esqueço nunca. Sempre tô lembrando disso. Então é isso, é essa cura. É essa restauração. E talvez hoje você precise desse tipo de restauração, mulher. Uma restauração da alma. Antes de mudar o seu exterior, o Senhor quer tratar com você por dentro. Deus quer tratar seu coração. Deus quer tratar a sua alma, o seu interior. Se renda ao Senhor nessa noite. Fala, Senhor, eu entrego o meu coração para o Senhor fazer a sua obra, para o Senhor reconstruir essas muralhas, né? Essa proteção que eu perdi por causa da vida, das tristezas, das circunstâncias difíceis. Às vezes por causa do pecado também. Então, se hoje você sente que no seu coração você precisa de uma restauração, ore ao Senhor por isso. Porque Ele é justo e fiel para completar a boa obra que Ele já começou em você. Amém? Aí, vamos continuar lendo, que não acabou não, viu? Eu tô falando bastante hoje, né? Mas não acabou ainda não. Aí, a gente vai ler ali o versículo 4, tá? Que fala assim, Neemias registra o povo.
Nesse tempo, a cidade era grande e espaçosa. Então, Jerusalém era grande e espaçosa, mas a população era pequena e nenhuma das casas havia sido reconstruída. Então, Neemias percebeu outra coisa: a cidade é grande, é espaçosa, tem bastante espaço, mas o povo é pouco, tem poucas pessoas aqui. E as casas, elas não tinham sido reconstruídas, ou seja, tinha mais obra para fazer, mais coisas para restaurar ali. E aí, no versículo 5, Neemias fala algo que eu acho tremendo. Ele fala assim: então meu Deus me deu a ideia de convocar todos os nobres e as autoridades da cidade e todos os cidadãos comuns para registrá-los. Olha que lindo. Um verdadeiro líder, um líder segundo o coração de Deus, ele é guiado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. E a gente vê que Neemias é esse exemplo de liderança aqui, né? Ele fala assim que foi Deus que deu a ideia, que inspirou ele, né, a registrar o povo. Por quê? Porque era necessário resgatar as origens desse povo. Porque era necessário contar as pessoas que estavam ali, porque o Senhor ia reconstruir aquela nação a partir daquelas pessoas. E aqui ele fala assim: eu havia encontrado o registro genealógico dos primeiros a regressar a Judá, e nele estava escrito. E aí ele vai começar a dar uma lista de nomes, de famílias, de pessoas, né? E de cada clã, quantas pessoas voltaram. Eu não vou ler essa parte, tá bom, mulher de Deus? Porque é uma lista muito extensa e vai ficar cansativo aqui pra ler com vocês. Ah, Lidiane, então não é importante? É muito importante, sim. Tudo que tá na Bíblia é importante. Eu vejo que esses nomes são citados para o Senhor dizer para nós que cada nome importa. Cada família importa. Cada vida que ele resgata importa. Assim como ele registra esses nomes aqui, os nossos nomes também estão registrados no livro da Bíblia. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio que os nossos nomes estão registrados da mesma forma que esses nomes aqui foram registrados. E por que é tão importante essa genealogia? Porque um povo sem passado é um povo sem futuro. Um povo sem passado é um povo sem futuro. Um povo que não conhece as suas raízes, as suas origens, né? Não tem futuro. Porque quando nós olhamos para o passado, vocês lembram quando vocês estudavam história na escola? Hoje eu estudei com meu filho, porque ele ia fazer uma prova. Eu lembro que quando eu comecei a estudar história na escola, o professor falava assim, a primeira coisa que a gente aprendia era por que a gente tinha que estudar história. Qual que era o objetivo da história? Por que nós estudamos a história? E eu lembro do professor explicar que nós precisamos estudar o passado para melhorar no futuro. Então, quando nós olhamos para o passado e vemos os erros dos nossos antepassados, nós podemos escolher tomar outra direção e outro caminho na nossa vida, né? Pensa um pouco na história da sua família, na história dos seus pais, dos seus avós, né? Quando você olha para eles e você encontra erros, né? Você encontra falhas, você tem a oportunidade de corrigir a rota e de fazer diferente, né? Quantas pessoas vieram de lares destruídos, né? Vieram de famílias que não viviam de acordo com a vontade de Deus, mas a partir do momento, né, que elas conseguem ressignificar esse passado, elas conseguem reconstruir uma nova história com Deus para elas, né? Talvez você tenha vindo de uma família destruída, mas você irá construir uma família daqui pra frente, né? Você muda de você pra frente, a história muda, né? As coisas mudam, você decide fazer diferente. Então é importante sim a gente olhar para o passado, não para ficar aprisionado lá, tá? O passado não é lugar de residência, não é para você olhar para o seu passado e ficar presa lá remoendo ferida, não. É para você olhar para o seu passado, né? E aprender para agir de forma diferente no presente e construir um novo futuro para você. Então eu vejo que isso é importante. Esse resgate das origens, das raízes, aquele povo precisava restaurar a sua identidade. Quem nós somos agora? Tanto tempo nós ficamos exilados, tanto tempo ficamos longe da nossa terra, da nossa nação. Quem nós somos agora? Talvez esse povo por muito tempo tenha perdido a identidade, a noção de identidade, de que de fato eles eram o povo de Deus. Então era necessário reconstruir, por isso esse resgate. E aí ele vai começar a falar aqui, primeiro ele fala assim, dos chefes das famílias. Então de acordo com os chefes, ele
dá várias classificações esse livro, tá? Então, ele classifica as pessoas por chefes de família, depois por cidades, tá? Ele vai classificar as pessoas por cidade, depois por sacerdotes, vai dizer, então, a família do sacerdote tal, tantos mil, né? E depois ele vai falar o número de levitas. E aí, no total, aqui, no versículo 40, tá? Não, desculpa. No versículo 66, depois ele dá essa lista extensa de pessoas aqui, com os números, né? Então, da família do fulano veio tantos mil, da família do ciclano, tantos mil. E aí ele vai, assim, ele fala assim, ó, no versículo 66, portanto, os que regressaram de Judá foram 42.360 pessoas. Mais de 42 mil pessoas haviam regressado para Judá, né? Além dos 7.337 servos e servas e dos 245 cantores e cantores. Levaram consigo 736 cavalos, 242 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. E aí lá no versículo 70 fala assim, alguns dos chefes das famílias fizeram donativos para a obra, o governador deu à tesouraria 8,6 quilos de ouro, 50 bacias de ouro, 530 vestes para os sacerdotes, os outros líderes deram à tesouraria o total de 172 quilos de ouro, 1.320 quilos de prata. O restante do povo deu 172 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 60 vestes para os sacerdotes. Assim, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às cidades em todo Israel. Então aqui a gente vê, né, como que a união das pessoas realmente faz a força, né, como diz o ditado. Então você vê que as pessoas, os líderes, os sacerdotes, os nobres, né, daquele povo, eles foram os primeiros a doar, os primeiros a contribuir, doaram ouro, doaram vestes, para quê? Para que tudo pudesse ser reconstruído, para que a adoração, o culto ao Senhor pudesse ser reconstruído. Era necessário, né, dar condições aos sacerdotes, né, era necessário levantar novamente os levitas, os cantores, né, para que aquele povo então fosse restaurado também espiritualmente. Aí ele fala assim, que as demais pessoas puderam então regressar para os restantes das cidades de Israel. Então, hoje, na live de hoje, no capítulo 7, nós aprendemos sobre que a obra de Deus ela é completa, de que nós precisamos, além dessa reconstrução, proteger as nossas portas para que o inimigo não entre, que a gente precisa também escolher bem as pessoas que fazem a obra do nosso lado, pessoas que são tementes a Deus e que estão capacitadas para a obra de Deus. Aprendemos que a obra do Senhor é completa, ela é de dentro para fora, né? Não é apenas externo. O Senhor quer reconstruir também a sua identidade, restaurar a sua identidade como filha de Deus e restaurar também a sua vida espiritualmente. Amém? Espero que essa live tenha sido edificante para sua vida, como ela foi para mim. Muito obrigada pela sua companhia aqui. Mulher de Deus, deixa eu ver se tem algum comentário. Não tem. Maravilha, então. Mulher de Deus, muito obrigada pela sua companhia, tá bom? Quero convidar você, então, na próxima segunda-feira, a estar aqui ao vivo comigo, tá? Às 8 horas da noite, pra gente, então, estudar juntas o capítulo 8, tá? Próxima live, capítulo 8 de Neemias. Vamos continuar aprendendo, continuar sendo edificados por essa história tão maravilhosa. Geralmente eu sempre falo das mulheres da Bíblia, né? Dessa vez eu tô estudando sobre um homem da Bíblia aqui com vocês, tá? Mas eu pretendo voltar a fazer lives sobre as mulheres da Bíblia também, tá bom? Mais pra frente a gente vai fazer mais lives falando sobre mulheres da Bíblia, tá? Vamos orar então pra encerrar essa live. Se você puder, você fecha os seus olhos onde você está, senão você só concorda em fé comigo. Amém? Senhor, muito obrigada pela tua palavra, que nos restaura, que nos renova, que nos exorta, que nos ensina a viver de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa cada mulher presente nessa live, que todas as lições, todas as palavras que foram liberadas aqui, que elas recebam em nome de Jesus, que elas coloquem em prática na vida delas, que elas se lembrem que o Senhor é fiel para cumprir, para completar todas as obras na vida dela, para completar, Senhor, para
cumprido com todas as suas promessas. Traz de volta a lembrança delas, as suas promessas, Senhor. Traz de volta para a vida delas a esperança, a fé, Senhor. Que elas não desanimem, mas que elas sejam como Neemias, Pai, persistentes na sua obra, perseverantes em buscar a tua presença. Senhor, obrigada pela sua presença, obrigada pela tua direção, obrigada, Pai, pela sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém. Glória a Deus, mulher. Mais uma vez, obrigada pela tua presença. Semana que vem a gente volta segunda-feira às 20 horas para estudar mais a Bíblia juntas, tá bom? Beijo no coração. E até lá.